Dizia São Pio X que devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Dito assim, parece óbvio, mas são muitos os que criam doutrinas individuais e escolhem, sem qualquer critério, as verdades de fé que melhor se adaptam ao seu comodismo. Nós, os católicos, acreditamos que a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana é verdadeira porque foi o próprio Jesus Cristo quem a confiou, por meio dos seus apóstolos, à Igreja por ele fundada, prometendo assisti-la até o fim dos séculos. Catolicismo na rotina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É preciso, então, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens. Os pilares que sustentam a fé católica ao longo dos séculos são a tradição apostólica, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja. Sabendo disso, cabe perguntar qual o significado de cada um desses fundamentos. A tradição apostólica. Nosso Senhor ordenou aos seus apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, fonte de toda a verdade e de toda a regra moral. Os discípulos saíram pelo mundo transmitindo oralmente tudo aquilo que viveram ao lado de Jesus. Pregavam a mensagem cristã da salvação e a realizavam por meio da liturgia e dos sacramentos em cada comunidade fundada por eles. Tudo isso foi registrado posteriormente nos escritos do Novo Testamento. Há, portanto, uma transmissão oral da vida e da doutrina de Jesus que precede os registros escritos. Eis a origem do que chamamos de tradição apostólica. De acordo com o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo realizada desde as origens do cristianismo, mediante a pregação, o testemunho, as instituições, o culto, os escritos inspirados. Os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos, e por meio deles, a todas as gerações até o final dos tempos, o que receberam de Cristo e aprenderam do Espírito Santo. A Sagrada Escritura. Os livros sagrados não são apenas memórias ou testemunho humano do que Deus realizou em Israel e principalmente quando se fez homem e habitou entre nós. A Sagrada Escritura tem um fundamento mais profundo, porque sua origem está na ação do Espírito Santo, que iluminou e sustentou os autores humanos. Por isso, a Igreja considera a Sagrada Escritura a verdadeira palavra de Deus. Isso não quer dizer que Deus ditou o texto aos autores dos livros. Significa que contou com homens que, usando suas próprias capacidades e meios, deixaram que Deus agisse neles e por meio deles para que escrevessem tudo e apenas aquilo que ele queria que fosse registrado e transmitido. Podemos perceber na leitura as especificidades culturais, filosóficas e teológicas que refletem os diferentes momentos
e culturas em que os livros sagrados foram compostos. A tradição e a Sagrada Escritura iluminam-se mutuamente, formam um só todo e tendem para o mesmo fim. O magistério da Igreja. O passar dos séculos traz consigo transformações materiais, culturais e de mentalidade. Novas questões incidem sobre o modo de viver do cristão. Quando o Senhor estabeleceu em sua igreja a distinção entre pastores e fiéis, conferiu aos primeiros o carisma de discernir e interpretar autenticamente a palavra de Deus. A tarefa do magistério é de serviço, pois não está acima da tradição e da Sagrada Escritura. Ao contrário, deve servir a ambas, interpretando-as corretamente e expondo com fidelidade os seus conteúdos. Embora os bispos possam errar individualmente, a Igreja em seu conjunto não pode errar em questões relacionadas à revelação. Mais especificamente, o Romano Pontífice também não pode errar quando ensina de modo público e solene o que chamamos de ex-cátedra sobre temas de fé e moral. O mesmo vale no caso dos pastores reunidos em concílio, quando indicam que se deve crer em algo porque pertence à fé da Igreja. Vale ressaltar ainda que todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Acesse catolicismonarrotina.com.br para mais episódios.